A paz do Senhor, queridas e amadas irmãs. Hoje eu trago para nossa meditação o que está em 1 Coríntios 10, 13. Eu vou ler em duas versões, ok? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Bem, tem sido assim dia após dia dentro do que nós temos vivido. Não é difícil nós trazermos à memória todas as dificuldades que nós tivemos na infância, na adolescência, todas as dificuldades que nós tivemos no início da nossa vida adulta, no casamento. Não é difícil de nós trazermos à nossa memória todas as vezes em que pensamos que era o fim, mas na verdade não era. Em tudo o Senhor tem nos ajudado, em tudo o Senhor tem nos contemplado, em tudo Ele tem sido fiel à palavra dele. Em nenhum momento nós fomos tentados ao ponto de não conseguir suportar a dor, o sofrimento que estava nos sendo impostos naquele momento. Em momento algum, nós deixamos de respirar, ou de nos alimentar, ou de exercer a nossa liberdade de decisão, de escolha. Em todos os momentos foi preservada a nossa dignidade de ser humano. Em nenhum momento nós deixamos de ser tratados com como eu posso dizer, com cuidado de ter a nossa vida preservada. E porque em todos os momentos nós tivemos a oportunidade de suportar todo o mal que nos foi infringido, toda a desonra que nos foi imposta, nós suportamos. Suportamos porque Deus nos sustentou. Ainda que nós não o conhecêssemos, porque algumas de fato não o conheciam, ainda que não se tivesse conhecimento da grandeza dele, do amor dele, do cuidado dele, ainda assim ele nos sustentou. E a maior prova disso é que hoje nós estamos aqui. Nenhuma dessas batalhas, dessas guerras, tirou de nós o fôlego de vida, tirou de nós a vida. A palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é o vale da morte. É um vale que ele reflete a morte. Ele sobrepõe a ideia de morte. Porque o que é sombra? Sombra é o nosso reflexo escuro contra a luz, mas não somos nós. Se uma pessoa der uma facada numa sombra, não estará dando uma facada em mim ou em você. Então, o vale da sombra da morte não é a morte, mas é um lugar que nos remete a um perigo, a uma quase morte, a uma situação que nos sufoca, mas ainda assim não é o lugar da morte. Então, o que é tentação? A tentação é
uma coisa violenta, a tentação é um impulso por uma prática de uma coisa que a gente censura ou que não é recomendada. A tentação é um desejo veemente que muitas vezes nos leva à destruição. Tentações são motivadas principalmente pela nossa carne, motivadas principalmente pelas nossas próprias atitudes, pelos nossos próprios desejos. Somos nós que muitas vezes buscamos a prova que nos tenta. Muitas vezes, se nós só permanecermos no nosso lugar, onde Deus nos colocou, onde Ele tem nos ensinado a ficar, onde Ele tem dito que nós vamos obter vitória, muitas vezes, quando nós estamos ali, nós não somos tentados ao ponto de quase sucumbirmos. Mas em outras vezes, sim, em outras vezes a tentação bate às nossas portas. É algo violento, algo que nos tenta a desistir, que nos tenta a desejar morte, que nos tenta a sofrer. Mas nós precisamos lembrar que nós fazemos parte de um corpo. E a palavra de Deus diz que ainda que a gente esteja nessa situação, é para nós nos lembrarmos que outras pessoas estão enfrentando as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações. Nós fazemos parte de um grupo de mulheres e nenhuma de nós tem problemas diferentes. Todos os nossos problemas giram em torno dos mesmos assuntos. Alguns grupos é o marido, outros grupos os filhos, outros grupos a família toda, filhos, marido, pais, outros grupos a área financeira, outros grupos a doença, mas sempre gira em torno de assuntos que a gente pode agrupar. Então, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Não é individual o processo que estamos passando. E é por isso que fazemos parte de um corpo, para nos aconselharmos, para estarmos juntas. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, 24, um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Às vezes, quando você está machucada, você se sente muito sozinha. Talvez você esteja se sentindo dessa maneira hoje. Talvez você tenha se sentido assim ontem. Talvez isso tenha se repetido assim por muito tempo. Talvez você se sinta como se estivesse enfrentando as tempestades dessa vida totalmente sozinha. Mas você não está. De fato, você não está. Uma das maiores mentiras do inimigo é que ninguém mais entende a situação pela qual você está passando. A mentira é tão grande que Deus ele nos alerta através de Paulo nessa epístola, onde ele diz que as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então, as pessoas sabem o que você está passando. Não são todas, porque, de fato, algumas batalhas são diferentes. Mas há grupos de pessoas que entendem, sim, o que você está vivendo, entendem a sua limitação, entendem o seu desânimo, entendem a sua dor. E acredite, ainda que a dor seja enorme, ainda que o desânimo é enorme, quando nós caminhamos com Deus e encontramos alguém que está enfrentando a mesma coisa que nós estamos, quando nós estamos aliançados com Deus, nós conseguimos consolar aquela pessoa que nos encontra. Quantas vezes a gente sai de uma conversa e fala, meu Deus, eu ainda nem consegui resolver isso.
Eu ainda sofro as dores do que está acontecendo comigo. Como eu pude ainda ajudar e aconselhar outra pessoa? Como o Senhor conseguiu ainda me usar para isso? Mas é assim. Satanás, ele vai tentar convencer você de que ninguém mais se importa. Quer você acredite ou não, ele diz a mesma mentira para quem quer que esteja disposto a ouvi-lo. Ele fala isso para todo mundo, seja qual for o problema. Ele fala isso o tempo todo. É hábito dele nos colocar sozinhas. É hábito dele nos deslocar do corpo de Cristo e nos colocar solitários na nossa batalha. De vez em quando, todo mundo se sente desanimado e desapontado, abandonado. Isso é natural, tem dia que somos assim. É por isso que a palavra de Deus diz que ele nos renova a cada manhã. Mas uma outra verdade que lhe trará esperança em momentos aparentemente sem esperança é esta. Acredite, é o que eu falei. Você não está só nessa batalha. Certamente, os irmãos que Deus tem colocado ao seu redor estão ali, dispostos a te ajudar, a te apoiar. No nosso meio, no meio cristão, nós colocamos a nossa dor de lado para ajudar o nosso irmão na dor dele, ainda que a dor possa ser a mesma. Então, nós temos falado, ouvido muito sobre pessoas que têm tentado contra a própria vida. Nós temos, como a Denise falou no nosso encontro, que o nível de suicídio está muito alto. E tudo isso começa com uma pontinha de desânimo, um sentimentinho de abandono. E isso vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando proporções onde o inimigo consegue oprimir de tal forma que ele passa a ter o governo daquela vida. Então, minhas amadas irmãs, a todos que vão ouvir essa palavra, isso é mentira de Satanás. Nós não estamos só. A palavra de Deus nos diz que outras pessoas estão enfrentando os mesmos problemas que nós estamos enfrentando. Deus está com você. A palavra diz: Deus dará forças a você para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. É só uma questão de tempo. É só uma questão de paciência. É só uma questão de esperar Deus colocar uma coisa aqui no lugar, mexer numa outra ali, encaixar ali. E quando a gente menos espera, o cenário em nosso favor está montado. Se Deus está com você, você pode ter certeza de que a sua vida ficará muito melhor do que simplesmente tá, ok, eu acredito nisso, tá, ok, eu confio nisso. Não. Se você leva a Deus aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te angustiando, aquilo que está te cansando, vinde a mim os que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bem, quando Deus fala isso, ele está falando sério. Quando Jesus fala isso e se disponibiliza em nosso favor, ele está falando a verdade. É um processo. Você pode sentir isso de imediato, esse alívio, ou você pode levar alguns dias para discernir que você já está vivendo esse alívio. Mas pode ter certeza, quando você entrega tudo isso na mão de Jesus, é imediato. O seu alívio é instantâneo. É porque é como uma dor de cabeça. Algumas vezes a gente passa o dia inteirinho com uma enxaqueca sem fim. Até que por fim a gente tem acesso a um remédio e toma um remédio. E às vezes a dor de cabeça passa, mas a dor na cabeça do latejar o dia todo ainda fica por um tempo.
porque nós passamos o dia sentindo aquela dor e nos habituamos a ela e não nos damos conta, o nosso cérebro não se dá conta de que a dor não está mais ali. Ele continua sentindo o resquício dessa dor. Pois é assim também com Deus. Quando nós entregamos a Ele esse fardo, esse peso, essa opressão, essa angústia, esse medo, essa tentação que parece tão severa, Ele imediatamente nos traz o alívio. A questão é que às vezes a gente está tão acostumado com o peso daquilo que a gente não percebe que já não está mais carregando. E em dias, semanas, a gente começa a se dar conta, porque a gente vai se habituando à nova condição de não ter mais aquele peso, de não ter mais aquele fardo. Então, minhas queridas e amadas irmãs, Deus está com você. Deus está comigo. Ele não permite absolutamente nada que nós não tenhamos força para suportar. Muitas vezes a gente chega num limite que a gente fala, eu não aguento mais, tira a minha vida. Mas o Senhor não tira a nossa vida, Ele não tira a gente daquela situação e no outro dia a gente está sorrindo e feliz da vida. Porque Ele não dá absolutamente nada, não permite absolutamente nada que nós de fato não possamos suportar. Mas se chegar de fato ao nosso limite, Ele vem com o escape. Ele vem nos dando forças para continuar até que a promessa que Ele nos fez possa se cumprir. E é assim, de luta em luta, que nós vamos vencendo até sair da grande batalha em que fomos colocadas. Outras virão, mas a cada uma nós já teremos a experiência de que nós não estamos só e vai ficar muito mais difícil do inimigo nos enganar. Amém? Essa é a palavra de hoje, uma palavra que é de fé, é uma palavra de esperança, é uma palavra de eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, meu filho, suporte um pouco mais, porque eu estou te dando forças para que você chegue até o final, conclua a carreira com êxito, com glória, com honra. Amém, 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 graças a Deus, amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e que nós venhamos a entender que muitos estão enfrentando as mesmas dores que nós e nos cabe consolar aquele que ainda não tem no Senhor a esperança que nós temos da força diária, do renovo diário. Amém. Muito obrigada. Gostou da palavra? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações, curtir e compartilhar. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém?